Isso aí, galerinha, tranquilo, bom dia. Estamos aqui com mais uma aula do aprendendomusica.com e hoje nós vamos falar do capítulo 2. Então, se você está acessando aí a primeira vez, vá lá no início da página, entra lá no blog explicativo, na aula explicativa, capítulo 1, tá? Que tem um videozinho lá ensinando você passo a passo. Então, você vai vir aqui em 2012, vai abrir o mês de maio, capítulo 2, música, definições. Aqui nós já entramos na parte, de fato, sobre teoria musical. Então, vamos lá de cara aqui. A música. Tá. O que é isso? O que é música? Vamos lá. Música, por definição, é a arte de combinação dos sons de acordo com as variações das alturas, regido sob as leis da estética e agrupamentos musicais. Gente, vamos pensar no seguinte aqui. O que seria variações de altura? Seriam as melodias. E, desculpa, essa lei da estética aqui são as formas que adornam o que a gente vai chamar de beleza musical, né? Os altos e baixos, os floreios, né? E o agrupamento sonoro são as leis que regem os intervalos, os acordes, né? As várias formas de definição sobre os acordes que a gente vai chamar de harmonia ou função harmônica. E daí tem outras coisas também, né? Se a gente estiver falando de orquestra, já vai vir uma outra forma de pensamento sobre os intervalos e a construção deles, tá? Mas isso aqui é mais um aprofundamento para quem está estudando música, né, num curso de música mais profissional, tá? Você vai ter seu curso, isso aqui é uma explicação para quem está começando, tá? Já que estamos falando do livro 1, da Maria Luísa Prioli, da Cecília Borges, que no caso Cacilda Borges, né? E outros livros de teoria musical envolvidos aqui, tá bom? Então, mais à frente você vai ter um conhecimento mais amplo que vai entender melhor sobre isso, tá bom? No entanto, essa é a melhor definição de música que nós temos e é adotada por vários outros métodos de teoria musical. Vamos lá. Como a música está dividida? Ela se divide em 3 partes fundamentais, que são melodia, harmonia e ritmo. Melodia é a parte que identifica sonoramente a música. Consiste, então, na execução de vários sons sucessivos, ou seja, tocados um após o outro, formando sentido musical. Como exemplo, podemos dizer que seria a parte cantada ou solada da música, que é, então, possível identificar uma música somente com sua melodia. Se eu emitisse aqui, uma melodia, parari, parararira, tatara, pararira, tatira, parararira, papara, pararira. Bom, teoricamente você já conseguiria identificar, né, que melodia eu estou executando, né, sem eu precisar tocar com o instrumento, né? Eu já tenho um ritmo e tenho uma nota tocando sucessivamente, uma após a outra. Isso já dá a ideia da melodia. A harmonia, então, é a parte da música que caracteriza a música, né? Ou seja, são os acordes, né? Ou os intervalos tocados ao mesmo tempo. Consiste na execução de vários sons tocados ao mesmo tempo. A harmonia em música pode ser dividida em intervalo, como eu falei, 2 notas tocadas ao mesmo tempo, ou acorde tocado ao mesmo tempo. Sabe, o teclado, o piano, uma guitarra,
isso são instrumentos que tocam os acordes, que a gente vai chamar de harmonia, sons tocados ao mesmo tempo, tá? Ah, mas professor, mas e se eu fizer um dedilhado? É uma nota sucessiva. Sim, mas é harmonia, porque eu estou tocando nota que está dentro desse acorde, tá? Então, só para quem está estudando música, que já toca, não tiver dúvida com essa questão. Intervalo. 2 sons tocados juntos, né? Podemos citar aqui a divisão de vozes de um coral em duo, né? Ou seja, 2 vozes, né? Acordes, 3 ou mais notas tocadas ao mesmo tempo. Como exemplo, podemos citar instrumentos musicais, tais como guitarra, violão, teclado, entre outros instrumentos harmônicos que nós temos aí, tá? O que é ritmo? Movimento do som regulado pela maior ou menor duração. Gente, essa definição está em todos os livros de teoria musical, tá? Todos. Então, a gente está entendendo aqui as definições básicas da música, tá? Qualquer livro de teoria musical você vai encontrar essas definições. Se você estuda com a Prioli, por exemplo, vai estar mais ou menos dessa forma. Com a Cacilda Borges, mais ou menos dessa forma. Com quem tem um livro de divisão do Borromil, também vai estar nessa forma. Tem outros, muitos outros aí, tá? Então, é uma parte bem característica dos livros de teoria musical. Então, aqui nós temos a música, o ritmo e a melodia, elas já estão inseridos, porque não existe melodia sem ritmo, beleza? O ritmo, ele é sozinho. Eu posso ter um ritmo sozinho, não dependo da melodia, não dependo da harmonia. Mas para ter uma melodia, eu dependo também de um ritmo. Harmonia. Harmonia vai depender também do ritmo. Porque se eu tiver acordes que não tem ritmo, eu vou ter um troço muito chato, né? Mas eu também posso ter uma melodia sem depender de um acorde ou de uma harmonia. O que, na verdade, a melodia, por si só, já traz a ideia de uma harmonia. Quando você estiver estudando mais à frente, você vai entender que toda melodia pode gerar várias harmonias que podem se combinar com tal melodia por causa de uma coisa chamada escala. E aí você vai entender que toda melodia que você executa está dentro de uma escala, ok? E a partir dessa escala eu consigo formar os acordes que eu quero, beleza? Então harmonia, melodia e ritmo encerram juntas o que a gente chama de música, beleza? Vamos para o próximo. A melodia e o ritmo associados já encerram o sentido musical, pois somente com esses 2 elementos é possível saber de que música estamos falando. Leis da estética está relacionado ao que é belo, como eu falei, né? Na música é o polimento de uma obra musical, a retirada dos exageros, o acréscimo de ornamentos, os enfeites ou efeitos, dependendo de cada compositor ou regente. Então nós estamos falando dos adornos dessa música, daquilo que é legal de se ouvir, né? Eu posso ter a mesma peça executada de formas diferentes, com sentimentos diferentes, porque estão sendo executados por 2 regentes diferentes. Ou eu posso ter 2 músicos tocando a mesma peça, com vibrações diferentes, com encantamentos diferentes. Depende do sentimento de quem executa. Então, estamos falando do belo, da estética, né? Então, se eu fosse você, estudante de teoria musical,
buscavam então perceber as diferenças das nuances entre pessoas que tocam a mesma música. E aí você vai entender um pouco mais das diferenças nessas nuances, porque é um ato individual. Agrupamentos sonoros, então, são regras que viabilizam uma organização na hora de agrupar essas notas, seja na parte vocal ou harmônica, instrumental. Existe uma regra teórica para instrumentação vocal e instrumentação, no geral, que eu falo instrumento. Quando eu falo instrumentação vocal, é porque a voz é um instrumento musical. Tá? E o que a maioria das pessoas dificilmente entendem isso. A voz é um instrumento. Ok, galera? Não tenhamos dúvida disso. Vamos lá. Novamente aqui eu coloco a cronologia musical para você entender, né? E voltar numa revisãozinha básica, tá? Vamos lá. Então eu tenho 9.000 anos antes de Cristo, música primitiva. 800 anos depois de Cristo, música antiga. De 800 a 1050 depois de Cristo, música renascentista. Isso aqui é aproximado, tá, galera? Vai mudando de acordo com alguns livros de história, tá? Então você pode achar coisas diferentes também, tá? Mas são muito próximos. Pouca coisa de diferença de autor para autor. Valeu? A teoria musical vem se desenvolvendo desde 580 a.C., como já foi falado antes. E ela se desenvolve até hoje, quando matemáticos e teóricos começam a se dedicar sobre estudos das escalas. Quando as primeiras regras da escrita e teorias relacionadas ao canto gregoriano para facilitar a compreensão e leitura dos cantos monódicos. Com esse aspecto, viram as evoluções das escritas, dos sinais e muitos outros códigos que vêm facilitar a nossa leitura musical. Então, gente, aqui a gente encerra esse capítulo, mas desde aqui eu falo, pesquise, vá atrás do seu conhecimento, não fique somente nesse vídeo. Obviamente, você já deve ter um professor de teoria musical. Obviamente, você também já deve estudar música. E se por um acaso você está visitando esse blog, é porque chamou alguma coisa chamou atenção. Lógico, eu não tenho aqui a pretensão de substituir um professor frente a frente, mas a minha ideia aqui é aumentar a sua capacidade de leitura sobre o assunto. Então, se eu pude te ajudar, fico muito feliz. Caso você tenha dúvida, entre no e-mail que está lá em cima para poder a gente trocar uma ideia, entendeu? Ou entre em contato com o número 21 97377 4646. Salve esse número aí, tá ok? Bota no zap e pode entrar em contato que eu vou ter o maior prazer de esclarecer a sua dúvida. Beleza? Que você tenha muito sucesso nos seus estudos e bora, vamos lá, vamos conhecer, vamos pesquisar. Valeu, galerinha? Grande abraço, ficando por aqui com mais uma aula.